Vou abrir a janelinha aqui do lado. Bom, eu tava falando lá no grupo que eu fui para BH, né? Minha companheira de lá. E aí me deparei com algumas questões ali sobre a mineração, né? Porque Belo Horizonte é atualmente a capital de Minas Gerais, mas faz parte de um quadrilátero ferrífero ali, bastante antigo, assim, né? De produção de minério de ferro, principalmente. E aí mandei aquele trem passando lá, exportando minério de ferro, para vocês se ligarem. Sempre que vocês verem esses trens assim, né? Com essas pedrinhas aí pretas, vocês podem desconfiar de minério de ferro, né? E o Brasil, como eu tinha mostrado, exporta uma boa parte do minério de ferro que tem, né, no mundo, né? Agora, eu fiquei chocado com esse mapa, o como que isso não é nada em relação ao que produz a China, por exemplo, né? Então a nossa produção é grande, né, em termos de milhares de toneladas ali, né? 32.569 é bastante alto, né? Mas nem se compara, por exemplo, com o que produz a China. Olha isso, gente. Que absurdo. Ou os Estados Unidos também, né? Mas mesmo assim a China fica num nível muito elevado. E como que alguns países, por exemplo, a maioria são minimamente autossuficientes, o que significa dizer que eles consomem minério de ferro, né? Mais ou menos da ordem do que eles precisam, né? Desculpa, eles produzem mais ou menos na ordem do que eles precisam consumir, né? Alguns países conseguem exportar, caso do Brasil, outros países não. Mas também tem países que não têm produção e dependem de minério de ferro, como vários países da África. Olha aqui, né? Então precisam consumir, o caso da Nigéria, por exemplo, né? Mas não produz. E na verdade, às vezes, até tem esse tipo de produção, mas controlada por empresas estrangeiras, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre a aula de hoje, que primeira coisa é a gente ter não só autossuficiência, mas uma autonomia em relação à produção desses minérios, né? Que são vários e que estão por aí, no caso minério de ferro, absolutamente importante para a produção do aço. É a base do aço. E o aço, vocês pensem aí, está em todos os lugares, né? O aço está principalmente nas novas tecnologias, né? E isso à custa de uma produção que é bastante danosa ao meio ambiente, como a gente vai ver hoje, beleza? Vamos lá, então. Continuando, então, essa aula de extrativismo. Mineral e vegetal também, vamos pensar eles também na mesma lógica. Ó, só para a gente ver aqui os dados de produção de minério de ferro, né? No Brasil em 2021, são bastante altos aí, né? Quase 250 bilhões de reais giraram em torno aí da produção do minério de ferro em 2021. Isso está crescendo, por mais que a gente tenha uma série de danos aí, uma série de problemas acontecendo por conta disso. Bom, a discussão de hoje ela é um pouco mais política, assim, né? A gente na aula passada a gente estava pensando um pouco mais sobre a parte mais técnica, onde se produz, o que é que faz parte do extrativismo, o que não faz parte, enfim. Tudo isso numa perspectiva de pensar a natureza como recurso, né? E aí a gente vai partir dessa ideia hoje para pensar no que alguns cientistas chamam de crise ambiental, ou que agora está mais famoso em falar de crise climática. Eles vão inventando nomes novos para problemas antigos, né?
E pensando nessa ideia da natureza como recurso natural, né, a gente sai de um espaço natural, vamos dizer assim, um espaço que era intocado pela humanidade, para um espaço vivido, vamos dizer assim, né, que a gente chama de meio ambiente, tudo bem? Sempre que a gente está falando de meio ambiente, já pressupõe a ideia de que não é aquela natureza intocada, né? Já é uma natureza transformada e principalmente tecnicizada, né? Porque justamente os objetos técnicos começaram a predominar no mundo. A ideia é essa, né? Principalmente a partir da mecanização. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas o que eu queria dizer com isso é, faz sentido a gente falar em espaço natural hoje, né? Existe algum espaço intocado ainda, né, no planeta Terra? Enfim, isso é uma primeira questão para a gente pensar aí. Se a gente tivesse na aula presencial, com certeza eu já perguntaria para vocês, chamaria atenção, alguém responderia, né? Aqui, se alguém quiser responder, pode, mas se não, fiquem à vontade para refletir aí individualmente, né? Faz sentido a gente falar em algum tipo de espaço hoje que é intocado, né? Bom, para o Snar, que é um geógrafo aí bastante importante, né? A história ela começa justamente no momento em que o homem, eles tinham essa mania, né, feia de falar o homem em vez de falar a humanidade, né? Uma lógica bem machista dos estudos aí, principalmente, né, europeus, ocidentais. Mas a ideia de que a humanidade, então, adquire a possibilidade de se libertar da ordem imposta pela natureza e com ela começa também a organização do espaço geográfico. Ou seja, a história e a geografia começam juntas. É bonito pensar isso, né? Porque a história e a geografia começam justamente nesse momento em que a humanidade consegue se impor em relação a esse espaço natural, né? E aí, por exemplo, a gente chega num nível em que, independente de onde você esteja no mundo, há possibilidades de estar sendo, né, observado, monitorado, transmitido via tecnologias, né? Por exemplo, a tecnologia dos satélites, que hoje tem uma cobertura global, vamos dizer assim. É uma das, né? Bom, e aí que a gente pensa, por exemplo, inclusive em algumas sociedades que ainda hoje conseguem resistir a esse processo de globalização, né? E conseguem se manter, vamos dizer assim, isoladas do mundo, por mais de que elas não estão isoladas, porque aí na foto tá, por exemplo, elas interagindo com, né, um objeto desse mundo globalizado, que provavelmente é um drone aí, né? Enfim, para a gente continuar pensando nessa ideia de que se tem algum espaço natural ainda hoje. A partir dessa primeira provocação, a gente vai pensar no extrativismo, né, e nos recursos naturais, a partir do que o Milton Santos, né, provoca a gente a pensar sempre o estado da técnica e o estado da política, principalmente para entender a globalização atual. Vamos lá, o estado da técnica. Lembrando, né, a gente já viu sobre isso na primeira aula de geografia, ela deve estar lá no YouTube, para quem quiser acessar depois, onde a gente falava sobre o espaço geográfico, né? E falamos sobre a técnica, a importância da técnica, né? Como sistemas de ferramentas e normas utilizadas na produção e transformação do espaço geográfico, né? E nesse sentido, a gente estava fazendo uma discussão entre objeto e ação, né? A ação social, ela condiciona o espaço material, ou seja, os objetos, a ação dá um significado, dá um sentido, produz os objetos,
E uma vez que esse objeto está ali, né, no espaço, esse espaço, né, materializado, ele também condiciona as futuras ações, né? Isso parece um pouco estranho, mas se vocês acessarem a aula vai fazer mais sentido. Tudo bem? Mas pensando aqui que a técnica, então, ela tem esse poder de condicionar as ações e ser também condicionada por elas. Tudo bem? E aí a gente pensar três coisas sobre isso. Primeiro, no conteúdo técnico que é adicionado à natureza, no próprio papel da técnica, né? Pensando aí na lógica do extrativismo, né? Como é que a gente conseguiu transformar esses objetos naturais, vamos dizer assim, é até meio redundante falar, meio, enfim, conflituoso, né, falar sobre isso, mas como é que a gente conseguiu transformar isso num uso para a sociedade, né? Por exemplo, o ferro, né? Conseguimos introduzir o ferro na nossa sociedade a ponto de que hoje a gente depende, né, dele para viver. Pensa. Primeiro, a motivação desse uso, né? Uma motivação local, são, né, esses recursos que a gente utiliza, né? Eles têm uma motivação local ou essa motivação vem de fora, né? Para a gente estar, por exemplo, extraindo minério de ferro, extraindo ouro, extraindo diamante ou qualquer coisa da natureza. Outra coisa é a gente pensar o grau de indiferença da técnica em relação à estrutura que é encontrada. Por exemplo, a estrutura natural, né? O equilíbrio natural, vamos dizer assim, que já existia antes da sociedade se impor sobre a natureza, né? Agora, qual é o grau de indiferença dessa técnica em relação a essa estrutura socioambiental encontrada, então, né? Para a gente pensar justamente essa ideia de equilíbrio, né, entre a sociedade e a natureza. Isso não existe, mas existe sim um grau de indiferença. Algumas técnicas são mais indiferentes e outras são mais relacionadas, né, à, à sociedade local ali, aquela estrutura local de uma sociedade. Por exemplo, uma sociedade indígena, né? Que tem um grau de técnica, mas que ela está um pouco mais harmoniosa em relação ao ambiente encontrado, né, por essa sociedade. Para o Milton Santos, de novo, né, essa história aí do homem, enfim, sobre a Terra, né, é a história então de uma ruptura progressiva em relação ao seu entorno. Esse processo, ele se acelera quando justamente a gente se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta. E aí é uma provocação, eu acho, para o Adam Smith, né? Na questão de pensar o indivíduo, de pensar o individualismo, né, como algo natural do ser humano. Mas ele está falando aí que não, que a gente se descobre uma hora, né, nessa perspectiva individualista em relação à natureza. E aí está falando dos europeus, né? Com certeza. Enfim, nesse sentido, o Milton Santos fala de uma sequência aí de um período técnico que precisa estar na nossa cabeça quando a gente pensa em geografia, né? Que ele fala ainda de um período pré-técnico, depois o período técnico e depois o período técnico científico, né? Vamos ver esses três aí. O período pré-técnico seria então anterior à invenção das máquinas, né? À mecanização da produção. As motivações do uso dessa técnica anterior às máquinas eram motivações normalmente locais, né? Uma adaptação a esse tempo natural, vamos dizer assim, né? O tempo da natureza, certo? Bom, esses sistemas técnicos, então, eles são indissociáveis da natureza. Como eu estava dizendo, há uma maior harmonia socioespacial, se a gente poderia dizer isso, né? Então, pensar essas sociedades, vamos dizer assim, pré-técnicas, né?
que na verdade já existia uma técnica, mas ela ainda não era mecânica, tudo bem? Não era de máquinas, por exemplo, né? Mas já existia um conteúdo técnico, com certeza, mais harmônico em relação à natureza, tudo bem? Se adaptando a esse tempo natural, a esse espaço natural, vamos dizer assim. Em algum momento, justamente quando surgem as máquinas, né, a emergência dos objetos técnicos e do espaço mecanizado, é que começa então o período técnico, e assim uma imposição do tempo social ao tempo natural, né? Então ele vai falar dos objetos culturais, por exemplo, dos objetos técnicos, que são objetos que são produtos, né, de uma lógica social, que está cada vez mais indiferente a essa lógica do tempo natural. E aí a gente pensar, por exemplo, o papel da divisão internacional do trabalho. Só é possível existir uma divisão internacional do trabalho, que a gente vai falar mais para frente no segundo semestre. Continuem firmes que o conteúdo de geografia, né, no segundo semestre é muito mais legal do que o desse primeiro semestre. Mas essa divisão do trabalho que envolve toda a sociedade, né, internacional, vamos dizer assim, né, só é possível por conta disso, por conta de uma certa unicidade técnica, né? As técnicas são mais ou menos as mesmas, independente de onde você esteja. E isso traz motivações cada vez mais estranhas às lógicas locais, justamente porque agora tem uma lógica global, vamos dizer assim, para o uso e a produção dessas técnicas. E aí a gente pensar como que a sociedade europeia foi a base desse período, né? Período da mecanização. E trouxeram isso para cá, né? Isso aí é um engenho de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, justamente, a colonização é que transforma esse período pré-técnico para o período técnico que o Milton Santos fala aqui no Brasil. Então, o período técnico existe no Brasil desde mais ou menos 1500, né? Um pouco mais para frente, que eles começam a introduzir a cana-de-açúcar. E aí já tem toda uma relação política, por exemplo, da escravidão, né? Um conteúdo político, vamos dizer assim, para essa técnica, né? Que tem cada vez mais um grau de indiferença em relação à natureza. Por exemplo, essa cana-de-açúcar não era feita para quem estava aqui, era feita para exportar para a Europa, né? A produção toda dela era destinada para fora. Tudo bem? E você começa a pensar, por exemplo, na lógica da monocultura, que também é contrária a essa lógica da natureza. Mas isso é outra história. Bom, até a gente chegar no período atual, que ele chama de período técnico científico, quando a ciência começa a vamos dizer assim, fazer parte da técnica, né? E aí, a partir daí, elas não conseguem mais muito se separar, né? Então, é a introdução da ciência, por exemplo, na produção das fábricas, na produção das máquinas, né? Máquinas que são cada vez mais avançadas em termos tecnológicos, em termos científicos, né? A introdução da eletricidade, enfim, a gente pensar hoje, né? A energia atômica, são questões que são cada vez mais relacionadas com a ciência, né? E a gente pensar a introdução dos países do terceiro mundo nessa lógica do período técnico-científico, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse período, então, a gente tem o controle absoluto da técnica e da ciência a partir do mercado, justamente porque a burguesia já se consolidou, né, em todos os países da Europa e também expandiu, né, para os Estados Unidos. E, a partir daí, para todos os países que eram colônias europeias, que agora passam a ter uma, vamos dizer assim, uma influência grande também dos Estados Unidos. Bom, esses objetos técnicos, eles também, científicos, eles passam a ser informacionais também, cada vez mais.
Com a globalização, a gente tem então a introdução de uma técnica, que é a técnica da informação, controlando e articulando todas as outras técnicas no mundo, fazendo com que, por exemplo, a gente tenha uma empresa que tem uma sede, né, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, e que tem fábricas espalhadas pelo mundo inteiro, no Brasil, no México, na Bolívia, enfim, em qualquer lugar do mundo. E consegue controlar, vamos dizer assim, essa produção a partir dessa técnica informacional, né? Então, aí o Milton Santos já vai falar do período técnico científico informacional. Então, é um agregado de técnicas, vamos dizer assim, que formam hoje essa expressão geográfica, né, que é a globalização. Tudo bem? E aí sim tem uma importância a gente pensar esses atores hegemônicos atuais, né? Empresas que conseguem controlar a produção no mundo inteiro, conseguem controlar os seus objetos, né? As suas marcas espalhadas pelo mundo inteiro. Tudo bem? A gente pensar também, né? Como que a sociedade industrial marca também uma ruptura nesse processo, né? A gente começa a consumir cada vez mais energia, né? Cada vez mais alimento, cada vez mais, enfim, passa a depender da indústria, né? Dessa agricultura moderna, enfim. Ao mesmo tempo em que, relativamente, vamos dizer assim, né? O mundo vai se reduzindo, né? É como se a gente tivesse hoje maiores possibilidades, né, de estar e de explorar os recursos naturais de qualquer lugar do mundo, né? E nisso uma velocidade cada vez maior e de forma cada vez mais articulada, né? Por exemplo, a gente pensar no mercado financeiro, que funciona no mundo inteiro ao mesmo tempo em milésimos de segundo. As ações, né, passam de umas para as outras, enfim, são controladas por robôs, um negócio doido, né? Ah, então, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês nessa questão é a gente pensar essa escala de ação, né, que é diferente entre o mundo e o lugar, né? Ao mesmo tempo em que nessa escala de ação do mundo, principalmente as empresas multinacionais guiam os investimentos, a circulação de capital, né, de mercadorias e também, por que não, né, acabam orientando a circulação das pessoas, né? E a gente pensar, por exemplo, a migração nesse ponto de vista aí, sobretudo pensando numa divisão internacional do trabalho, então, né? E que nos coloca, enquanto país subdesenvolvido, numa determinada lógica e numa determinada condição de trabalho para o mundo. Por exemplo, fornecer minério de ferro para o mundo, fornecer soja para o mundo, fornecer petróleo para o mundo, né? E não, por exemplo, fornecer foguete espacial, né? Aviões, tanques de guerra, armamento, sei lá, indústria de ponta, né? De última geração. Ao mesmo tempo que o lugar ele é, então, ponto de encontro de diversas lógicas que trabalham em diferentes escalas. Então, o lugar é um ponto de encontro dessa escala do mundo, sobretudo a partir, né, do controle vertical das empresas, que conseguem se instalar em alguns pontos do território e, a partir disso, passam a dominar essa lógica também do território. Mas também ali existe lógicas diferentes, né? Vamos dizer assim, contra-racionais, né? Em termos de uso de capital, de tecnologia e de trabalho, né?
E nesse meio campo aí, entre mundo e lugar, deveria estar o Estado-nação, né? O Estado Nacional de Direito, que é soberano dentro do seu próprio território e, portanto, decide, filtra o que do mundo vai fazer parte dos lugares. O que a gente tem nos últimos tempos é uma redução desse papel do Estado-nação nessa intermediação do mundo e do lugar. E essa intermediação cabe cada vez mais às empresas e algumas empresas que nos conectam com o mundo, né? Bom, para o Milton Santos, na atual fase, né, o momento em que a economia se tornou mundializada, e aí aguardem aí a aula de globalização, que vai ser boa, vai ser bastante baseada no Milton Santos, adotando um único modelo técnico, que é esse técnico científico informacional, a natureza se viu unificada, vamos dizer assim. Suas diversas frações são postas ao alcance dos mais diversos capitais, que as individualizam, as frações da natureza, hierarquizando-as segundo lógicas com escalas diversas, né? E aí a gente pensar o tema que abriu a nossa aula passada, que foi a morte do Dom e do Bruno lá na Amazônia, né? E aí eu acrescento agora uma também recente morte de, um, de um jovem Guarani Kaiowá lá no Mato Grosso do Sul, né? Num conflito de terras, num conflito territorial entre lógicas opostas, né? Essa lógica mundializada do agronegócio, né? E a lógica mais local, de uma sociedade enraizada naquele território. Bom, o que o Milton Santos diz é que esse espaço da globalização é cada vez mais um espaço esquizofrênico, que ele não se conhece, justamente porque o impulso produtivo, ou seja, a lógica de uso do capital, da tecnologia e do trabalho é extralocal, vem de fora. E, portanto, impõe de fora uma lógica externa. Tudo bem? E esse espaço local se vê esquizofrênico, né? Então, a crise ambiental para o Milton Santos vem justamente de uma falta de controle dessas forças produtivas que estão fora do território, por exemplo, fora das fronteiras do Estado-nação. Bom, e aí o conteúdo começou a ficar mais político, então a gente pensa a partir de agora aqui no estado da política. Fiquem à vontade para interagir, quem quiser, tá bom? Ah, spoiler, mas vamos ter um círculo sobre isso, beleza? E aí, círculo de debate é melhor, todo mundo fala e tal, mas a gente vai fazer um círculo sobre isso, sobre mineração, tá? Não só mineração, né? As questões todas aí que envolvem também o agronegócio. Relembrando, né, a política justamente vem dessas ações sociais, né? Então, a geografia sendo pensada a partir de objetos e ações, e essas ações revelam, né, relações de poder, que justamente compõem o que a gente entende por política, e que são intrínsecas, né, às relações econômicas e sociais, às relações diplomáticas, familiares, trabalhistas, enfim, né, a política está em todos os lugares, inclusive em relacionamentos amorosos, por que não, né? E aí a gente pensar as relações de poder no espaço geográfico, principalmente a partir de conflitos e também, por que não, de cooperações, né? Sobretudo entre esses três agentes aí, empresas, estados e a sociedade. E aí a gente começa a pensar então nessa questão ambiental, né? A partir primeiro aqui do discurso e do movimento ambientalista. O que que é o movimento ambientalista? Vamos tentar entender. Primeira coisa, é um movimento difuso, né? Ou melhor dizendo, é a convergência de movimentos dispersos, principalmente vindos, né, da Europa, dos Estados Unidos,
em que a preservação do planeta, vamos dizer assim, deveria ser entendida como um patrimônio, ou melhor dizendo, o planeta precisaria ser entendido como um patrimônio coletivo da humanidade, né? E, portanto, a gente precisa preservá-lo para que ele não acabe. Isso começa mais ou menos a se organizar nos anos 70, justamente no momento em que a globalização começa, essas empresas multinacionais começam a tomar conta das lógicas territoriais dos lugares. Em geral, né, a direção do movimento é fornecida por homens e mulheres das camadas médias assalariadas, dos países desenvolvidos, dotados de fracos recursos econômicos, desprovidos de acesso às responsabilidades políticas e tendo motivos, então, para temer uma possível desqualificação social dos filhos. Isso quem fala é o Topalov, né? E aí a gente pensar que, então, tem um conteúdo objetivo nesse movimento que parece meio disperso, que é, vamos dizer assim, a desigualdade econômica, né? A falta de acesso aos espaços de poder, aos espaços de decisão, né? E uma preocupação técnica e social para o futuro, por exemplo, dos filhos, né? O lance é que essa natureza clássica que a gente falou aqui, que é tida como um recurso natural, isso está, por exemplo, no Marx, né? Isso está nas críticas do capitalismo. Eles entendem também a natureza assim, né? Sobretudo naquela ideia do Marx de primeira natureza e segunda natureza, né? Ele está falando ali de um recurso, né? De utilizar a natureza como um recurso. A gente passa a ter uma outra natureza que se diz ecológica, né? E que aí essa natureza seria então um organismo global que tem as suas próprias lógicas, vamos dizer assim, né? Mas que de alguma forma, pensa aí, não se relaciona com a sociedade, certo? Então essa natureza ecológica é como se a natureza fosse ali, né, aquele organismo global que não tem a ver com essa lógica social, certo? Então, de uma questão social, que era a gente pensar a natureza como recurso natural, a gente passa a pensar, então, uma catástrofe ecológica, ou seja, uma provocação, um distúrbio, vamos dizer assim, um abalo, né, desse organismo global que não tem a ver com a sociedade, vamos dizer assim, né? Para o Topalov, então, ele dá uma ideia aí que é a chave para a gente pensar isso. O problema da floresta amazônica já não é o dos conflitos pela terra e pelo controle das matérias-primas ali, mas o da proteção da biosfera. Um negócio que está para além, por exemplo, né, dessa lógica local, vamos dizer assim, que é, né, a disputa por terra e pelos recursos ali que fornece a floresta amazônica. Esse discurso de catástrofe climática, né, de um organismo ecológico global, ele é generalizado e há uma criação de uma agenda para discutir essa questão ambiental no mundo, né? O que o Topalov chama de onda verde, que está presente aí, por exemplo, nos partidos políticos, né, nas instituições representativas e burocráticas, né, do Estado, né, do setor público, nas ONGs, enfim, né, em alguma medida também dentro de algumas grandes empresas, hoje dentro de quase todas as grandes empresas. Agora, tem uma supressão do conflito entre interesse público e interesse privado. O interesse agora é de uma proteção da Terra, né? Uma proteção do planeta, uma questão ecológica, né? Não tem essa questão política, social aí, por exemplo, conflituosa em relação ao interesse público e interesse privado. Esses conflitos
locais, né, eles seriam então a expressão democrática de uma representação global que deve ser modelo de todas as ações. O que é isso aí, professor? Já me perdi, né? Quando você tem, por exemplo, um conflito, né, entre uma sociedade indígena e garimpeiros na Amazônia, né, nessa lógica da ecologia, por exemplo, é a gente pensar que essa sociedade indígena representa um modelo global de preservação do meio ambiente, pensando que essa floresta amazônica ela é um patrimônio da sociedade mundial, vamos dizer assim. Não da sociedade mundial, falei errado aqui. É um patrimônio natural, é uma questão do próprio planeta Terra, certo? E aí a gente tem a ONU, principalmente, levando a cabo uma série de conferências para pensar essa questão, né? De como que a gente gostaria que funcionasse esse modelo global, essa representação global da relação entre, né, a humanidade e o meio ambiente. Tudo bem? E aí as conferências Rio, principalmente, né? Rio 92, Rio mais 10 e Rio mais 20, justamente porque essas conferências do clima da ONU começaram a acontecer aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente pensar, então, a importância do Brasil para essa lógica, né? De pensar a proteção do meio ambiente como um patrimônio natural, extra-sociedade, que precisa ser preservado, certo? E pensar, por exemplo, que a crise climática, né, ela vem então de uma catástrofe, entende? Uma catástrofe é algo que, sei lá, deslizamento de terra, né, rompimento de barragem, isso aí é uma catástrofe, como se fosse um acidente. Não é culpa de ninguém, né? É um acidente que a gente precisa tentar evitar, né? Enfim, a questão dos povos indígenas, né? Não é uma questão de terra, não, eles não precisam de terra, é uma questão, né? Vamos dizer assim, de proteção da floresta, certo? Quem protege a floresta, foda-se, né? Mas tem que proteger a floresta, enfim. Ah, então, há uma mudança. Pensa, a gente está. Eu estou tentando, colocando um ponto crítico aqui, que é também um pouco a minha opinião, mas é um ponto de vista também do Topalov, que é o cara que estou usando aqui como referência, né, para pensar essa questão. Né? E não que eu sou contra a ecologia, ou sei lá, qualquer coisa disso. Pelo contrário. Mas que a gente pense essa questão do meio ambiente, a questão climática, sempre associada a uma questão social e política. Não desassociada, uma questão né, da natureza. Né? Como a gente pensou no início da aula. Será que existe mesmo ainda essa natureza? Né? Intocada, vamos dizer assim? Dá para a gente chegar nisso, né? Enfim. Então, há uma mudança de escala e uma criação também agora de um mercado ecológico. Né? Nesse mundo, vamos dizer assim, que você dissocia a questão ambiental, né, da questão, vamos dizer assim, do capitalismo, você permite essas bizarrices, que é ter um mercado ecológico. Né? Bom, isso tem uma mudança também da própria lógica das ciências. Né? Então, de um modelo de produção keynesiano que a gente tinha, né, que é muito focado ali no Estado-nação, né, a ideia de que o Estado-nação moderno, dotado de fronteiras territoriais e jurídicas, teria soberania sobre o território, decidir sobre o seu território, né, representaria, vamos dizer assim, o povo, né, e incluiria o povo também nesse desenvolvimento, isso que estava ali um pouco também, né, nesse modelo keynesiano, a gente já parte então desse projeto modernizador industrialista, né, para uma questão que é agora as multinacionais, né,
que são independentes dessa base territorial. Pensa, as multinacionais hoje, elas podem estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil não quer o Google, beleza. Então, o Google vai sair e vai continuar em vários outros lugares do Brasil, né? Cada vez menos a gente tem esse poder de mediar o que, que a gente quer do mundo e o que a gente não quer do mundo, né? Qual é o nosso projeto de nação, o nosso projeto de território, né? Em relação a essas instituições, né, supranacionais, elas começam então a tomar conta das questões, né? Vamos dizer assim, começa a tomar conta do Estado, começa a tomar conta da nossa vida cotidiana, começa a tomar conta, né, de uma ideologia, vamos dizer assim, criada em torno disso, né? Ao ponto da gente ter então um conflito entre esse ecologismo e o Estado, como se o Estado estivesse atrapalhando, o Estado fosse antigo, né? Esse projeto modernizador e industrialista, ele polui o ambiente, então ele tem que ser esquecido, por exemplo, pelos países, né, do terceiro mundo, mais ou menos isso, né? Então, diminui essa capacidade de ação coletiva que tinha sido visibilizada lá atrás, né, por alguns desses movimentos, para a gente ter, então, uma lógica de um marketing verde, né? E como se isso bastasse para a gente entender essa crise ambiental, né? Depois, se vocês veem aqui esse comercialzinho, enfim, acho que é do IP lá, detergente, que é, enfim, sei lá, mas assim, são vários os exemplos, né? De um mercado ecológico, né? A Coca-Cola Life, ó, pelo amor de Deus, né? Agora, a gente pensar também a nossa própria lógica de vida, que precisa ser repensada, com certeza. Não estou defendendo aqui que a gente tem que liberar, então, né, produzir aí gasolina, todos né, esses gases aí que fazem estrago no meio ambiente, né, a roda. Não estou dizendo isso, mas que a gente também tem que repensar a própria ideia de mercado verde, né? Então, a Natura, por exemplo, que enfim, explora os povos indígenas da Amazônia, rouba a ideia deles, rouba todas né, as técnicas locais, ganha um prêmio ambiental da ONU, né? É isso. E a gente compra a Natura e fala, ó lá, esse aqui é o óleo de amêndoa, é lá da Amazônia, lá, tal. Da hora, né? Fora que isso tem uma isso aí são preços antigos, viu, gente? Se fosse esse preço aí, tava ótimo, né? Mas a gente tem uma diferença no preço entre esse mercado ecológico e o mercado não ecológico. Por exemplo, a gente pensar a lógica da distribuição dos alimentos orgânicos no mercado, né? Tem ali o alface e o alface orgânico. Aí o alface é R$ 4, o alface orgânico é R$ 7. Aí, porra, foda, né? Como é que você vai defender isso, né? A pessoa vai falar, não, a indústria, vamos lá, a indústria faz mais barato, né? E as pessoas precisam sobreviver, certo? Como se o orgânico fosse algo inatingível, fosse um mercado a mais, um mercado só para elite, né? Não tem nada a ver com isso. A agroecologia, por exemplo, vai falar totalmente ao contrário disso, né? E aí a explosão de uma série de ONGs que estão por aí o tempo inteiro, às vezes a gente até acha elas legais, né? Mas que elas estão, no geral, ganhando dinheiro com essa ideia de uma ecologia, de um mundo meio que onde os conflitos não são sociais, eles são conflitos relacionados à proteção da terra, né? Por isso a gente tem que brigar por, né, enfim, em relação a essas mudanças climáticas. Bom, é isso, gente. Queria indicar aqui para vocês 3 documentários para vocês verem nas férias. E eu vou, na medida do possível, tentar facilitar esse acesso para vocês, né? Por exemplo, quem quiser tentar acessar por essa aula, eu vou deixar lá o link e aí vocês podem tentar. Se não, podem tentar ir atrás na internet também, né? São 3 documentários muito bons para a gente pensar essas questões aí ambientais. Primeiro é esse A Lei da
A Lei das Águas. Não, A Lei da Água, desculpa. Tá no YouTube, né? O filme completo. Vou mandar lá para vocês, tá? E que discute o Código Florestal. Tudo bem? Esse filme aqui vai falar sobre o Código Florestal. Um debate bastante importante aí, né? E que avançou esse Código Florestal na época da Dilma, hein, gente? Não é culpa do Bolsonaro só isso aqui, não, né? Belo Monte, né? Então, documentário sensacional, não sei se viram, Belo Monte, o anúncio de uma guerra, que fala sobre o povo lá no Xingu, certo? E que, mais uma vez, Belo Monte é uma construção antiga, mas que foi aprovada, autorizada e começou a ser, vamos dizer assim, a funcionar mesmo no governo Lula, tudo bem? E o terceiro, que aqui só tá o trailer, eu vou tentar achar para vocês, que é um filme que chama Sem Clima, né? Que fala, por exemplo, sobre o agronegócio no Brasil. Então são três documentários, se vocês quiserem me indiquem mais, e a gente nas férias aí pode ver e se aprofundar um pouco sobre esse tema, que é um tema que é recorrente nos vestibulares, mas que principalmente é um tema cada vez mais importante para a gente pensar, né, a nossa sociedade, principalmente o nosso país. Tudo bem? Beleza, gente? É mais ou menos isso. Infelizmente a gente não tem tanto diálogo nesse modelo online. Olha lá, a Gabi tá por aí. Aí sim. Mas, enfim, numa próxima atividade a gente vai ter um círculo aí para conseguir dialogar bastante sobre isso, tá bom? Eu vou parar a gravação.